Mas até agora nós falamos sobre essas 3 mensagens e hoje a presença que nos salva, nos cura e nos liberta. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 53. Vai ser rapidinho. Ontem eu preguei lá em Campo Lindo. Preguei para a Priscila ontem lá em Campo Lindo. Foi bem rapidinho. E vai ser bem rapidinho hoje. Isaías 53, do 1 ao 12. Prometo para você que eu não passo de 1h30 pregando. Isaías 53, do 1 ao 12. Quem achou diz amém? Amém. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque fui subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas, o que diz a sua Bíblia aí? Enfermidade, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o seu tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Eu queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Amém. Não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas ao teu nome, pelo teu amor e pela tua fidelidade. Muitos vão questionar onde está o teu Deus, mas o nosso Deus está no céu e faz tudo do jeito
que lhe agrada. E que nessa noite, Pai, cada um de nós possamos agradar o Teu coração, voltando, Senhor, o nosso entendimento, voltando a nossa atenção, a nossa reverência ao Senhor, porque nós, Pai, de nós mesmos não podemos e não conseguimos nada, mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor, Pai, é nosso sustento, é aquele, Pai, que nos alimenta, que nos fortalece, e nós precisamos de Ti, porque sem o Senhor nós não somos nada. Então que a nossa mente nessa noite venha estar cativa a ouvir a Tua palavra, somente a Tua palavra, e que o Senhor venha ministrar o nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Que eu venha me calar nessa noite e que o Senhor venha me usar e falar, se for preciso, no meu lugar, para que o Seu nome nessa noite seja exaltado, em nome de Jesus. E todos digam amém. A presença que salva, que cura e que liberta, e nós vamos começar falando sobre a presença que nos liberta. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí em Êxodo capítulo 6, nós vamos ler o 6 e o 7. Êxodo 6, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Amém? Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Aqui Deus, Ele está prometendo, Ele está dizendo que vai libertar o povo de Israel. O povo de Israel que começa ali a estar no Egito desde o tempo de José. José era governador do Egito, se torna governador do Egito. E Deus, Ele traz o livramento sobre a sua família, sobre Jacó, que é Israel. E ele vai para o Egito ali porque a terra tinha fome. Talvez você conheça já a história. E aí o povo de Israel, os descendentes de Jacó, de Israel, começam a crescer na terra do Egito. Passa um tempo, José, ele morre, e vem um rei, um faraó que não conhecia José. E quando ele olha a força do povo, quando ele olha o tamanho do povo, quando ele vê o quanto aquele povo se multiplicava, ele ficou preocupado. Ele disse: não, peraí, a terra é nossa, mas esse povo é mais poderoso que a gente. Então aquele rei, ele começa a trazer um fardo, ele começa a afligir Israel, para que Israel ele perdesse a sua força. Mas a palavra de Deus, ela diz que quanto mais eles afligiam Israel, mais o povo crescia, se multiplicava e se fortalecia. Mas aquele homem era incansável, aquele governador, aquele rei era incansável, e ele começa a trazer um peso, um fardo muito grande sobre Israel, e o povo começa a clamar ao Senhor. Então Deus, ele ouve o grito do povo, o clamor do povo, e ele decide então libertar o povo de Israel. Então ele chama Moisés e ele envia Moisés de volta para que ele fosse um canal de Deus para libertar o povo de Israel do Egito. E aí Deus, como Deus encontra um homem com coração duro, como Faraó, ele tinha um coração obstinado, Deus então envia 10 pragas para o Egito.
E em cada uma delas, aquele homem se endurecia mais, até que Deus, ele envia a última praga. Qual foi a última praga que Deus envia? Qual? A morte dos primogênitos. Então Deus, ele dá ordem ao povo de Israel: vocês vão matar um cordeiro, e vocês vão pegar o sangue do cordeiro, e vocês vão passar nos umbrais da porta de vocês. E eu, Senhor, eu trarei juízo sobre o Egito. E o anjo da morte, quando passasse pela terra do Egito, todas as casas que não tivessem ali o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ele entraria e ele mataria todos os primogênitos. Mas a casa que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ele passaria direto e ele conservaria a vida dos primogênitos de Israel. E assim se fez. Israel, ele passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, mas os egípcios, eles não fizeram isso. E nesse dia o anjo passa e os primogênitos dos egípcios, desde os homens até os animais, eles morrem. E ali é uma comoção, um clamor, e enfim, aquele homem decide liberar os israelitas. E Israel, enfim, ele é liberto da terra e da opressão egípcia. Mas esse texto de Êxodo, essa história sobre o povo de Israel no Egito, ele não para ali, porque ele tem um significado. A gente sabe que toda a Bíblia, ela aponta para Cristo Jesus, amém? Então, o povo de Israel no Egito, ele não é só sobre Faraó, só sobre Moisés, ou só sobre uma praga que mataria os primogênitos. Essa história, ela tem ligação direta e ela tem um apontamento para alguém que também, como cordeiro, derrama o seu sangue para trazer libertação para nós. E eu pergunto para você: quem foi esse? Quem foi esse? Quem foi esse? Estão com fome? Ou é o ventilador que não está deixando eu ouvir vocês? Quem foi esse? Ah, Jesus. Jesus é aquele que, como cordeiro, se oferece, derrama seu sangue, e então, a partir do sangue de Jesus, a libertação sobre a nossa vida. Fala assim: essa é a presença que liberta. Lucas 4:18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui a gente vai ver que Jesus, ele foi ungido para não só evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, mas para proclamar liberdade aos cativos e para pôr em liberdade os oprimidos. E aqui ele termina dizendo: a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse trecho final aqui, ele só reforça o quanto Jesus, ele veio para libertar o seu povo. Porque quando Jesus, ele fala para os judeus sobre o ano aceitável do Senhor, os judeus, eles sabiam o que Jesus, ele queria dizer com isso. Porque o ano aceitável do Senhor para eles significava uma palavra: jubileu. O ano aceitável do Senhor era o ano do jubileu. E o ano do jubileu, ele acontecia a cada 50 anos. E esse ano, ele aconteciam 3 coisas principais no ano do jubileu. Ele tinha 3 características. A primeira era que todas as dívidas, elas eram perdoadas. E eu pergunto para você: quantos aqui
tinha uma dívida que era impagável e que foi perdoada? Eu tinha, mas ela foi perdoada. Porque Jesus é aquele que toma sobre si a dívida. Ele pega a nossa dívida, a nossa culpa como fiador. E ele fala assim: a partir de agora eu tomo a dívida e ele não deve mais nada. Amém? A outra coisa que acontece é que todos aqueles que eram escravos, eles são liberados. Todos aqueles que eram servos, que eram escravos no meio do povo, eles têm liberdade. E eu pergunto para você: quantos aqui eram escravos do mundo? Quantos aqui eram escravos do pecado? Quantos aqui eram escravos do diabo? Mas o Senhor trouxe libertação para nós. Jesus está dizendo assim, ó: eu limpei o seu nome, eu paguei a sua dívida. E Ele está dizendo aqui: você era escravo, mas eu fiz de você livre. Amém? A outra coisa que acontecia é que aqueles que haviam, talvez por uma dívida, negociado a sua terra, talvez por alguma questão tenham vendido as suas posses, no ano de jubileu, essa terra era devolvida ao seu dono. E nós, como homens, depois da queda, porque Deus havia preparado um lugar para o homem, um lugar onde tinha relacionamento, onde tinha a presença de Deus, que era o jardim, e o homem, por causa do pecado, ele foi afastado da presença. Mas Jesus é aquele que restaura todas as coisas, e Ele nos promete um lugar para viver com Ele eternamente, não como escravo, não como alguém que vive em prisões, em cadeias, mas como alguém livre. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não tinha dito: eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Então aquele que um dia foi afastado da presença, aquele que um dia se tornou escravo, ele não só liberta você, mas ele dá a você a oportunidade de volta à terra, que significa a presença e o relacionamento com Ele. Amém? Então você estava afastado, você estava aprisionado, você era escravo, mas hoje, por causa dessa presença, você é livre. Você pode glorificar o Senhor por isso? Você pode aplaudir por isso? Declare de novo: essa presença me liberta. E esse ano de 2025, talvez tenha alguém lá na sua casa que precisa de libertação. Tem alguém que, por mais que você creia em Jesus, por mais que você chegue ali, fale sobre o amor de Deus, talvez exista ali ainda um coração endurecido. Mas esse Senhor, esse que habita dentro de você, que nós temos falado durante essas mensagens, quando você chega em casa, Ele chega com você. E se Ele te alcançou, Ele vai alcançar a sua família. Se Ele te libertou, Ele vai libertar a sua família, porque esse é o Deus, essa é a presença que liberta. E por mais que as pessoas digam assim: esse não tem mais jeito, para esse aqui não dá mais, o Senhor está dizendo: dá sim, porque quem faz a obra na vida dele não é o homem, sou eu. Amém? Em Atos 16:31 ele diz: crede, e será salvo você e a sua. Crê em quem? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então a sua casa vai ser alcançada pelo Senhor, e quem crê? Amém. A presença que nos cura. Êxodo 15:26, abre aí. Eu falei que ia ser rapidinho. Êxodo capítulo 15, versículo 26, na mensagem quinta passada, a gente leu esse texto, na mensagem do evangelista Bruno. Êxodo capítulo 15, versículo 26.
E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aqui Deus está prometendo ao povo que se eles andassem guardando os mandamentos, guardando a lei, fazendo a vontade de Deus, Ele seria o Senhor que guardaria o povo das enfermidades. E Ele não só diz que guardaria o povo, mas Ele diz: eu sou o Senhor que te cura. E quando a gente olha para a nossa realidade, quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, a gente falou no último culto sobre o nome de Jesus. Jesus é aquele que tem autoridade sobre todo nome. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, e Ele é o médico dos médicos. Jesus, Ele não só nos revela a vontade do Pai, mas Ele também nos dá autoridade sobre as enfermidades. Porque a gente às vezes olha e ora e pede ao Senhor: Senhor, traz cura, Senhor, faz isso. Mas às vezes a gente esquece também que o Senhor Jesus, Ele não só tem o poder de curar, mas Ele também deu autoridade para nós sobre as enfermidades. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz: e esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles sararão. Eu sei que a nossa igreja tem um pastor, tem a pastora, tem líderes, abençoados, homens e mulheres de Deus, mas às vezes a gente se esquece de quem nós somos em Deus, e às vezes a gente centraliza o nosso relacionamento na liderança, em pessoas, naquele irmão que ora, naquele irmão que faz propósito, naquele irmão que sobe um monte. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que Ele vai nos deu autoridade. E aqui diz que nós colocaremos a mão sobre os enfermos e eles sararão. E às vezes você liga para o pastor porque tem alguém doente na tua casa, mas você pode declarar a cura sobre alguém da sua família. Você pode declarar a cura sobre a sua própria vida. Você tem autoridade de colocar a mão na sua cabeça e dizer assim: eu não aceito, porque essa enfermidade foi tomada lá na cruz do Calvário. Jesus se fez enfermo por mim, para que eu tenha saúde. Então eu declaro no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que eu estou curado para a glória de Deus. Então Ele é o Deus que traz cura. Essa presença traz cura sobre você. E talvez durante esse ano, você passou um ano com muitas enfermidades, com muitos problemas, com muitas questões. E eu não estou dizendo para você que por causa do tema do ano as coisas vão mudar, mas eu estou dizendo para você que talvez durante esse ano você não soubesse a autoridade que Ele te deu. E talvez a partir de hoje você vai dizer para a enfermidade: vai embora, porque esse lugar é do Senhor. Você não tem mais domínio aqui, porque quem reina aqui é o Senhor Jesus. Amém? Então você tem poder para falar para ela: vai embora, porque aqui eu sou casa do Senhor, e eu declaro sobre a minha vida que a minha mente, o meu corpo é são. Amém? Aí eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, Claro que a gente também precisa se cuidar, irmão? Porque às vezes a gente ora pedindo a Deus para que Deus Ele cure a gente, mas a doença é por causa de falta de responsabilidade nossa. Eu estou dizendo que o Senhor Ele é poderoso para curar, mas aí o irmão já tem tendência diabética, toma um monte de refrigerante. O Senhor não vai te curar não, irmão. O irmão tem colesterol alto, come pizza, salgadinho, hambúrguer. Deus não vai te curar não.
A resposta de Deus para você é: cuide da sua saúde. Amém? Eu faço a minha parte e o Senhor faz a parte dele. Deus faz aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que eu posso, Ele não faz. Amém? Depois da mensagem do evangelista Bruno, peguei o tênis, corri 1 hora na rua, caminhei, corri, porque não dá para correr direto, né? À noite ainda joguei um futebol. Depois disso eu não corri mais. Mas isso é algo que eu coloquei no meu coração, que eu preciso me cuidar. Nós precisamos nos cuidar, porque às vezes a gente paga por questões que nós estamos sendo negligentes. Nós somos templos do Espírito Santo e ele precisa ser cuidado. Amém? A parte interna do seu ser Deus cuida, mas a parte externa, irmão, é com a gente. Então, os homens aí, homem é fogo, né? Homem não vai a médico, homem só vai ao médico quando para o coração mesmo, correndo, infartou, vai. Mas é marcar um exame, é fazer um exame de rotina. As mulheres aí, vai lá, marca o exame, faz lá o check-up, porque eu preciso abrir esse parênteses, porque a gente precisa pregar com responsabilidade. E eu não vou declarar sobre a sua vida a cura que Deus tem para você sobre algo que você causou. Amém? Assim, se você causou e não tem mais jeito de você fazer alguma coisa, Ele pode te curar. Mas se você pode fazer algo, Ele vai deixar você fazer. Amém? Então vamos cuidar da nossa saúde? Mas se tiver alguma enfermidade, irmão, eu estou dizendo, não estou falando de falta de vergonha não, estou dizendo de enfermidade. O Senhor, Ele cura. Fala assim: essa presença me cura. Amém? A presença que nos salva. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos 4. Nós vamos ler do 10 ao 12. Eu só vou ler um texto antes, você abre em Atos 4. João 3,17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você abriu aí em Atos 4? Atos 4, 10 ao 12. Amém? Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o nome de quem? Jesus Cristo Nazareno, aquele quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Diz assim: essa presença me salva. Irmão, não existe outro nome a quem a gente pode ser salvo. O pastor não te salva, o evangelista não te salva, o obreiro não te salva, o padre não te salva, os santos não te salvam, os guias não te salvam, os mestres não te salvam. Que mais? Os ensinadores sobre religião, os teólogos não te salvam, mas tem um. E a palavra de Deus, ela declara que não há outro nome a qual nós devamos ser salvos, só um nome. E o nome dele é? O nome dele é? Ele nos salva. Ele foi aquele que se ofereceu.
Ele é aquele que se entregou, e o seu sacrifício não foi um sacrifício como era antigamente, sacrifícios de animais que não havia poder de purificação, mas ele com o seu próprio sangue, ele se sacrifica a sua própria vida, ele vem à terra, ele habita entre nós, ele cumpre a vontade do Pai, ele cumpre a lei, e ele se sacrifica e se entrega, e através da sua morte e da sua ressurreição, eu e você, nós temos vida. E eu não digo para você que é a vida que a gente tem aqui, é vida em abundância, é vida eterna, porque um dia, como a gente já falou aqui hoje, Ele já nos preparou um lugar para que nós possamos viver para sempre com Ele. E a salvação não é sobre o nosso mérito. O Senhor não te salvou porque você é bom. Na verdade, quando a gente olha a palavra de Deus, a gente não consegue achar um homem que é maravilhoso, como muitos lugares têm pregado aí. Como nós temos falado aqui, como o pastor sempre tem pregado aqui, nós estávamos longe da presença de Deus. Nós fomos afastados pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados nós fomos destituídos da glória, da presença de Deus. Mas graças a Deus, porque o Senhor Jesus, através do seu amor e do seu sacrifício, Ele nos tira de inimigos de Deus e nos torna amigos dele. Aqueles que estavam longe da graça, Ele nos faz, através do seu sacrifício e do seu amor, participantes da graça. Você não merecia, e a sua salvação não é porque você é bom, não é porque você faz boas obras, não é porque você ajuda o próximo, é porque Ele te amou, é porque a graça dEle foi revelada e manifesta na sua vida. Só por isso você é salvo. E aí você pergunta: eu não devo fazer o bem, eu não devo fazer caridade? Deve. Você deve fazer caridade justamente porque você é salvo. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo, porque não é o meu mérito, não é a minha obra que me salva, é a obra que foi feita lá na cruz do Calvário, por alguém que é imerecedor eternamente. A gente tem uma dívida eterna que a gente não pode pagar, mas graças a Deus, como foi falado hoje também, Ele pagou a nossa dívida, Ele tomou sobre si a nossa dívida. E o homem que estava lá no jardim, o homem que estava lá no Éden, com o relacionamento com Deus, foi afastado, e Ele nos traz de volta para o relacionamento. E agora você tem o Espírito Santo, que não só está com você, Ele está em você, para manifestar essa presença, que te cura, te liberta e te salva. E agora eu quero perguntar algo para você. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso?